Sejam bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada da série A Revelação Cósmica, porque você precisa saber a verdade do que acontece nas vias físicas do Sistema Solar e programas espaciais secretos. E você saberá outras coisas hoje, como vamos nos adentrar ao reino de Agartha, no interior da Terra, entre outros itens muito interessantes que veremos agora. Então sejam bem-vindos. Aqui os relatores do programa espacial secreto americano. Vamos avançar à fronteira do reino de Agartha. O entrevistador disse: muito bem-vindo, sou o David Wilcock. E é muito empolgante trazer informações cósmicas e acabar com os mistérios do governo, as conspirações e mentiras que foram ditas por muito tempo. Quero a verdade. Acho que você também quer, senão não estaria aqui. E a verdade pode exigir flexibilidade de crenças, porque o quanto mais entramos no assunto, mais descobrimos que tudo o que achamos que sabemos não passa de um conto de fadas. E o mundo real é bem mais interessante, bem mais complexo e maravilhoso do que poderíamos imaginar. Então, Corey, na última vez, falamos da história do programa. Nos dias atuais, você disse que começou com os grupos ocultos alemãos. Certo. Você disse que houve duas civilizações inteligentes com as quais os alemães entraram em contato e que os ajudaram a aperfeiçoar a nave de sino, que era uma tecnologia antigravitacional. Sim, os processos já estavam avançados e as duas civilizações ajudaram a desenvolver tudo até a perfeição. E você disse que uma dessas civilizações é chamada, ou é chamado um programa de Draco. Sim, e os outros são os Agarthans. Eles ficavam no subterrâneo, nos Himalaias. Certo. Quando esses Agarthas vieram à superfície? Não se sabe ao certo. Foi há dezenas de milhares de anos. Eles passaram milhares de anos no subterrâneo. Alguma coisa aconteceu com a superfície para fugirem? Como a mudança de polos? Algo. Foi um cataclismo, diz ele, que levou eles para o subterrâneo. E ciclicamente, no tempo, a Terra passou por vários cataclismos. Como mostraram arqueólogos e geólogos, começa a aparecer os deuses, que eles supostamente eram loiros e de olhos azuis, e não eram pessoas muito legais. Eles brigavam entre si. O raio de Zeus, estes retratos de armas na mitologia, entre aspas, parece um tipo de tecnologia. Será que há alguma ligação entre os deuses gregos e os Agarthans? Certo, eles se apresentaram para as pessoas como se fossem deuses, até chegarmos a uma certa sofisticação. E depois disso, eles começaram a se apresentar como alienígenas ou ETs. E acho que depois que ficamos sofisticados, a ponto de não acreditarmos que tudo o que acontecia era mágico, acreditamos que entendíamos a tecnologia. Eles tiveram que mudar a narrativa, passando dos deuses para os extraterrestres. Disse que a civilização subterrânea deles era uma cidade muito avançada. Bom, uma rede. Tem uma rede de cidades. Eles têm um sistema de transporte entre as cidades? Não estive lá, não sei, mas chamaram de rede Agartha. Como seriam essas cidades se víssemos uma delas? Você viu algumas imagens ou vídeo delas? Nunca vi imagens ou informações, além das que diziam que eram muito avançados. Tiveram naves o tempo todo no subterrâneo. Para voarem? Sim. E eles chamam, há uma frota que chamam de frota prateada. Vamos falar mais dos Draco por um instante. Não consigo deixar de pensar que no Glasspad disse que eles chegaram a 375 mil anos. Tem alguma ligação entre os Draco e os Sumérios e o que os Sumérios chamavam de Illuminati? Pesquisas mostram que
que estavam em contato e fazendo experiências em seres humanos há muito tempo. Isso é diferente dos ETs humanos, que estão nessa super federação, que tem aqueles 22 programas diferentes. Pode ser isso que Sitchin mencionava, né, como os Anunnakis. Foi explicado em detalhes para mim que os Anunnakis eram um termo sumeriano, que para nós hoje significa extraterrestres, os que vieram do céu, e que isso se referia a mais de um grupo. Mas parece bem óbvio que estão se referindo a um reptiliano nesses textos. Quando você vê os Entalis sumerianos, não vê só essas pessoas, que são 2 vezes mais altas do que os humanos. Você vê os aviários, há Entalis sumerianos de corpos que lembram humanos, ou com uma cabeça de passarinho em cima, que é interessante. Isso confirma o que você diz, Anunnakis são vários extraterrestres. Há outros aviários além dos aviários azuis? Sim, há vários tipos diferentes. Alguns não são nada amistosos, mesmo bem pouco amistosos. Mas eles estão mais na 4ª dimensão, no nível tecnológico da 4ª dimensão. Eles se baseiam na tecnologia, não são de densidades, né, de dimensões superiores, o que chamaríamos de baseados em espiritualidade. Quando você vê um filme como o De Olhos Bem Fechados, ou outros relatos de grupos dos olhos bem fechados, em suas reuniões, onde usavam máscaras, e parece que são máscaras de aviários, ou seja, uma pessoa agora é humana, mas eles têm cabeça de pássaro. Acha que essas máscaras podem estar ligadas com visitas dos aviários no passado? Os antigos egípcios foram retratados como Thoth e Horus. Sim, e disseram que talvez, acho que em A Lei do Uno, um grupo de 6ª dimensão os ensinou certas informações. E assim que foram embora, o grupo distorceu tudo e criou um culto que ficou negativo. Aí eles ficaram associados à negatividade, com certeza. Acha que Sitchin acertou? Acha que os Draco juntaram sua genética com a nossa para criar o Adão? Ou não sei se foram eles que fizeram isso. Eu sei que há... Bom, e isso é perturbador para muitas pessoas, mas temos algumas raças diferentes, cujas genéticas foram misturadas com a nossa, e temos pouco DNA de reptilianos misturados ao DNA humano. Os Draco, você acha, estiveram aqui o tempo todo? Não foram para lugar nenhum? Houveram batalhas na Terra, pela Terra, por um tempo. Houveram épocas em que os Draco foram expulsos e deixaram vestígios aqui. Houve épocas em que os Draco voltaram e expulsaram outros grupos extraterrestres. A história foi bem louca, em centenas de milhares de anos neste planeta. Sim, dá para ver nos registros sumerianos povos serpentes. Temos os Naga-Indus. Tem um templo de serpentes, deuses serpentes. Aí temos as pirâmides na Mesoamérica, com essas cabeças de Draco na base da pirâmide. Todos acham que é uma obra de cabeça. Acham que são exemplos de onde os Draco tinham um ponto de apoio na Terra? Pode ser. Há outros seres. Há seres tipo aves de rapina, que parecem que algumas pessoas confundem com répteis, cujo movimento lembra mais os pássaros. E tem várias penas nas costas. São uma mistura de reptilianos e aviários. Você acha que praticamente tudo o que poderíamos imaginar em termos de ser humanoide está por aí em algum lugar? Praticamente. Agora vamos voltar e vamos dar um pause aqui, gente, porque com certeza, né? A gente tem o conhecimento da espiritualidade que todas as raças que existem no universo, desde gato, rato, chegam, né, a se desenvolver a plena evolução, né? Como nós seres humanos, como os gatos chegam a felinos com formato humano, que são representados em vários locais aí do planeta, né? Todos golfinhos que passam a ser hominais no formato e pele, características próprias. Então todas as raças se desenvolvem até chegar
ao ponto cujo aqui na Terra nossa raça adâmica chegou. Você acha que praticamente tudo o que poderíamos imaginar em termos de ser humanoide está por aí em algum lugar? Praticamente. Agora vamos voltar. Você está abrindo outros assuntos. Não vou abandoná-los, mas quero continuar no assunto. Porque podemos abordar tudo isso de várias formas. Os Draco podem ter uma ligação com os Anunnaki? Você disse que eles foram expulsos e voltaram. Eles são horríveis, não? Sim, muito. As lendas de quando as pessoas são sacrificadas nas pirâmides, ou queriam essa homenagem, sacrifício humano, coisas dessas? Sim. Esses caras são horríveis. Por que alguém iria querer trabalhar com eles? Bom, eles são horríveis. As sociedades ocultas alemãs e mais tarde outras sociedades ocultas ocidentais. Então, por que alguém na Alemanha ou em outro lugar queria trabalhar com um grupo que parece negativo e claramente mais poderoso do que eles? Que poderiam ganhar com algo tão idiota? Bom, tecnologia e uma aliança com o grupo. E quando eles começaram a buscar sobre ir ao espaço, começaram a encontrar outros grupos. E há outros grupos que não são tão amigáveis. Eles decidiram se aliar com o mais durão do Playground. Qual foi o papel dos Agarthans no desenvolvimento das transições de quando tinham só a nave de sino até a construção de uma civilização dissidente? Os alemães pareciam mais com os Agarthans. Eles eram mais parecidos. Eles, eram loiros, de olhos azuis, tinham a ver com a raça absoluta. Os Agarthans têm a mesma altura nossa? Sim, talvez sejam mais altos, mas devem ter mais ou menos a mesma altura. O que eles vestiriam? Eles vestiriam colares. Os alemães depois usariam o mesmo uniforme. E voariam por aí, fingindo ser ETs também. Mesmo? Sim. Faziam contato com pessoas nos anos 50 e diziam: somos extraterrestres, estamos aqui pelo benefício da Terra. E faziam contato, se os alemães fizeram contato com os Agarthans ou com os Dracos, ou foi tudo na mesma época. Eu acho que foi com os Dracos primeiro, mas pode ter sido com os Agarthans. Podem ter começado devagar com os Agarthans, quando faziam várias escavações no Oriente, buscando escritos antigos com informações, falando de Vimanas e coisas assim. Os Agarthas receberam bem os alemães nas sociedades. Fizeram um show para eles no subterrâneo e mostraram todas essas coisas incríveis. Foi mais para o fim da guerra que os Agarthans convidaram alguns alemães para virem para a rede Agartha. Mostraram as ruínas antigas, debaixo do gelo na Antártica. Que ruínas antigas? Haviam ruínas antigas debaixo do gelo na Antártica. E para quem não conhece isso, a maioria acharia que a Antártica sempre foi gelada. Como construíram embaixo de uma geleira? Não, há várias ruínas esmagadas pelas geleiras. Há várias cidades subterrâneas e redes embaixo da terra. E também há muita coisa preservada Há uma atividade termal que as pessoas não veem, como o vulcanismo causa... E o vulcanismo causa, né? Está no gelo, mas parecem áreas enormes de gelo redondo. E embaixo disso, há cidades. E a temperatura da atividade vulcânica mantém o calor para viver confortavelmente? Sim. Conseguimos fazer um iglu, certo? É muito frio do lado de fora. Eu fui no escotismo, eu vi isso. Você cava na neve, do lado de uma árvore, e sua respiração começa a derreter a neve. Vira gelo. E embora cercado por gelo, você fica bem quente lá. Sim. A energia termal guardada no chão sobe. Então, só para esclarecer, você diz que uma espécie de deslocamento da crosta terrestre ou movimento físico do eixo da Terra aconteceu, de modo ao que agora pensamos que a Antártica ter sido habitável alguma vez? Provavelmente. Foi mais parecido com a Austrália. Está dizendo que houve algum povo naquela terra antes deste acontecimento? Sim, havia uma civilização antiga lá. Esta é a enchente de Atlântida, a catástrofe de 13 mil anos, segundo sabemos. É mais antigo do que isso. Sabe em que época foi? Não. Sei que as pessoas pensaram no início que este era o lar original dos Agarthas. Mas as informações que eu li foram que era muito velho para ter sido seu lar. Então, não sei, faz muito tempo que li, não sei as diferenças de época que impossibilitariam que fosse o lar dele. Mas eles sabiam da existência do lugar. Esta é a raça construtora
é antiga, com milhões de anos? Não, é entre uma e outra. Isto, os alemães viram, para começar, como alguém já tinha estado na Antártica antes? Foi a primeira vez nos tempos modernos, com os humanos modernos? Sim, acho que houve algumas expedições até lá. Mas essa cidade principal, havia 3 cidades ocupadas debaixo do gelo. 2 eram ocupadas? Sim, na Antártica. Uma, quando os alemães chegaram lá, estavam ocupadas. Bom, os alemães estavam uma bagunça, mas era perfeita para os submarinos deles. Vinham debaixo do gelo numa região de caverna. Submarinos alemães, e isto era perfeito para serem por lá. Há outras 2 cidades mais para o interior, que já foram ocupadas por outros grupos. Não sei que grupos foram esses, mas acabaram aliados dos alemães. O que viram quando os Agarthans disseram para onde deveriam ir? Eles tinham identificado isso? Por que os Agarthans precisariam que os alemães fizessem isso quando existia uma rede Agarthan de cidades subterrâneas? Convidaram alguns alemães à rede Agarthan, mas eles ajudaram no tratado que fizeram. Eles ajudaram os alemães a achar áreas na Antártida e no leste da América do Sul e criar bases subterrâneas, também cidades na superfície, que eram quase totalmente alemãs. Estes seriam um bônus que os alemães ganharam, tipo coisas que os Agarthans sabiam, mas não gostavam, talvez áreas menos hospitaleiras, e os Agarthans lhe deram como esmola. Acho que fez parte do tratado. Certo. Os Agarthans não tinham desenvolvido os lugares antes? Eram muito abandonados. Como o lugar na Antártica? Sim, os alemães os desenvolveram. Só que quando os alemães chegaram lá, estava uma bagunça. Então, explique. O submarino vai por baixo do gelo e sai. Você diz que é quente lá pelo vulcanismo, é uma cúpula. O que vem quando sai? Tem grama? Tipo, tem um bioma em formas de vida lá ou tudo é gelado? Não sei ao certo de todos os detalhes, mas sei que estruturas ficam abandonadas. Algumas foram danificadas, ficou uma bagunça e já havia um complexo subterrâneo que podiam reocupar, reformar e preparar. As estruturas poderiam ser tudo... Esta é a raça construtora antiga das pirâmides? Não tão antigas. Como seriam essas estruturas se a víssemos agora? Não sei, não vi imagens delas. Só vi texto. Essa tecnologia era muito avançada? Estamos falando de povoados aqui. Era uma estrutura avançada, mas não tinha tecnologia avançada. Parece que foi analisada. Quando diz estrutura avançada, quer dizer superior à de hoje? Como o horizonte de Manhattan e os arranha-céus? Bom, era superior ao que tinha na época, nos relatórios escritos na época. Quantas pessoas os alemães levaram para explorar isso? Para começar, sabe o tamanho da área? Não. Mandaram muita gente, não sei quantos. A gente da Antártica, da Argentina, do Brasil e de toda a América do Sul, que reabasteceria a base antártica. Tinham infraestrutura e fizeram uma rede lá, que exigiu muito esforço para acertar. Usaram submarinos para chegar à base antártica, para evitar a detecção do ar? Bom, eles tinham que vir do submarino, ou de uma nave avançadíssima. Disse que os Agarthans também os levaram à América do Sul. É coisa da raça construtora? Ou só se estabeleceram na selva e constroem um lugarzinho próprio na selva? Na selva e nas cavernas. Cavernas da raça construtora? Não. Só cavernas que construíram com infraestrutura própria. Não é interessante ou antigos? Certo, foi obra deles, completamente com seus recursos. Está bem, então a Antártica veio antes deles saírem do planeta, para irem a outro lugar e construírem outro lugar. Eles já começaram a deixar o planeta, mas isso foi quando estava ficando óbvio que os poderes do eixo perderiam a guerra. Antártica, isso. Então só para dar um pausezinho aqui, né, gente? Então, antes dos alemães saírem da Terra, se tornando uma civilização dissidente, eles começaram a organizar esta saída e essas infraestruturas procurando outros locais aqui na Terra mesmo, que foi lá na Antártica, né? Nesses locais subterrâneos que eles encontraram, que haviam sido de outras raças muito anteriores no passado, não do reino de Agarthas do interior da Terra. Eles até pensaram que pudesse ter sido. Então eles precisaram de um lugar para se esconder e foram lá. Sim, começaram a construir anos antes. Sabiam que a guerra acabaria mal anos antes.
Então, com uma combinação de doações tecnológicas dos Draco e dos Agarthans, os nazis, né? Os alemães aperfeiçoaram a nave. E por que você disse que não eram nazis? Eram as sociedades ocultas alemãs. A nave de sino, Bell, era mais um motor. Ela tem o formato de um sino. As pessoas não podiam entrar. Para onde eles foram primeiro? E o que acharam que era interessante? Eles primeiro foram à Lua e tentaram algumas vezes construir uma base. Finalmente, eles acharam... Espera aí. Quantas naves tinham? Algumas. Milhares? Não. Talvez menos de 100 no início. Algumas eram grandes para levar bastante carga? Sim, tinham vários tamanhos. Acho que eram de 3 tamanhos diferentes. Qual seria o maior tamanho? Acho que 27 metros, eu acho. Dava para levar muita coisa. Não tinha muito espaço na área, mas em 27 metros era muito mais do que podia levar. Nas normais, que tinham 7 metros, ou algo assim, não me lembro das dimensões exatas, então leva mais que aquelas lá. Você já disse que o pessoal da Superfederação, que comanda os 22 programas, melhora nosso DNA, mistura a genética deles com a nossa, que tem um povoamento do lado escuro da Lua, onde todos têm suas regiões diplomáticas e fronteiras, sim, vários povoamentos. Por que eles não queriam acabar com os alemães se aparecessem e tentassem achar território na Lua por conta própria? Porque os alemães construíram em uma área diplomática de alguns aliados. Mesmo? Seriam os Draco? Acho que provavelmente seriam os Draco. Então, por causa de um tratado complexo, os alemães podiam fazer tudo. Você falou dos Agarthans, que trabalhavam nas sociedades ocultas alemãs, nos anos 30 e 40, eu acho. Ainda existem Agarthans aqui hoje? Sim, bastante. Eles se apresentam como extraterrestres ao programa espacial secreto. E o programa descobriu que eles não eram o que diziam ser. No fim dos anos 70 e 80. Acho que foi mais, talvez, nos anos 70. E eles pararam de fingir que eram ETs para o programa espacial porque foram descobertos. Mas ainda se apresentam como extraterrestres, para muitos na superfície do planeta. Eles têm uma cadeira no Conselho da Superfederação? São totalmente diferentes? Sim. Tem um grupo diferente que é bem parecido. Qual é a altura deles? Eles têm uns 2,70 m, 3. Ah, então tem diferença, tem. Os Agarthans encontraram outras civilizações, ou são reservados? Qual é o papel deles na geopolítica extraterrestre? Eles são aliados de outras civilizações dissidentes. A nossa não é a única. E são aliados dos grupos de extraterrestres. Então, só na superfície deste assunto, a questão do desenvolvimento do programa espacial vai levar mais de 2 episódios para ser debatida. Mas enquanto for interessante, e certamente fico feliz por avançar no tópico. Falamos de muitas coisas tenebrosas. Pode me ajudar a tranquilizar quem talvez não tenha visto outros episódios? Precisamos nos preocupar com esses alemães, ou Agarthans, ou Dracos? Somos o filé esperando para ser apanhado? Não, eles já fizeram o dano que planejavam. Houve um novo grupo que entrou no sistema solar. E eles estão neutralizando qualquer tentativa deles de criar problemas maiores. Qualquer coisa tenebrosa que vê nas notícias, eu desconsideraria. Tem um futuro mais positivo à frente. As alianças do programa das esferas conseguem o que querem. Não queremos o medo, certo? Tentam gerar o medo. Agora temos medidas bastante efetivas para evitar que atinjam seus objetivos. Isso mesmo, excelente. Bom, Corey, obrigado por ter vindo. Como sempre, obrigado pela audiência. Estou tentando manter a cabeça no lugar. É muita loucura. Voltaremos na próxima vez com mais sobre o programa espacial secreto e o desenvolvimento das colônias na Lua e em Marte. Fiquem ligados. Viu só, pessoal? Muito legal. Voltaremos então em breve com mais notícias sobre as colônias em Marte, na Lua e na Antártica. Agradecendo a presença de vocês, o like, que é muito importante nesta série, e nós nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço e até mais!